Olá, meus queridos do Quinto Termo. Vamos continuar com as nossas aulas de direito penal. Vamos tratar aí do artigo 251. Nós estávamos falando, só para relembrá-los, dos crimes de perigo comum, tá? Crimes de perigo comum. Falamos na última aula do crime que abre este capítulo, que é o crime de incêndio. Agora vamos falar do crime de explosão. Vamos falar um pouco como filmes americanos, tudo explodindo. Muito bem. O crime de explosão está no 251. Eu espero que você tenha aí o seu Código Penal na mão, tá bom, pessoal? Porque a gente vai falando o tipo penal e é interessante que você tenha aí na tua mão para você ir acompanhando o que eu vou te falando, tá bom? Facilita guardar um pouco essa matéria, tá? São crimes que a gente não vê, como eu disse antes, com muita facilidade. Na outra aula eu comentei isso, como homicídio, furto, roubo. Aqui a gente vê que é mais difícil você ver esse tipo de crime, mas eles existem, né? E justamente por serem mais difíceis, eu tenho medo que de repente alguém possa suscitar eles, talvez numa OAB ou alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, fique atento, vamos tentar trabalhar, não é um crime complicado, mas exige alguma atenção. O Código Penal fala assim, pessoal, 251, crime de explosão. Expor a perigo, por isso que é crime de perigo comum, expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. Eu já comentei com vocês que nós estamos naquele título que fala dos crimes contra a incolumidade. E a incolumidade, ele acaba atingindo um conjunto de bens juridicamente tutelados pelo direito penal. Então, por isso você tem vida, integridade física, que entra a saúde, e o patrimônio. Muito bem, como é que você vai expor a perigo tudo isso? Mediante explosão, ou arremesso, ou simples colocação de engenho, de dinamite, ou de substância de efeito análogo. Boa, legal. Nós temos aqui uma pena de reclusão de 3 a 6 anos de multa. Rapaz, 3 a 6 anos de multa. E eu estou falando aqui de expor a vida de alguém, tá? A explosão matou? Não estou dizendo que matou. Estou falando da exposição. Houve a explosão, podia alguém ter morrido? Podia. Tinha gente por perto, que não morreram, tal. Bom, por isso aqui crime de perigo, tá bom, pessoal? Aí ele continua no parágrafo primeiro. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogo, na nitroglicerina, pena reclusão de 1 a 4 anos de multa. Eu provoquei a explosão, mas não era com uma substância efetivamente existente que foi criada para explodir, tá bom? Pena é um pouco menor, de 1 a 4 anos e multa. A causa de aumento de pena, estamos aqui no que a gente chama de tipicidade derivada, Quando você tem aí, fora do caput, alguns elementos que fazem com que o crime seja mais grave. Muito bem, aumento da pena. Parágrafo segundo. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1, do artigo anterior, incêndio, lembram? Ou é visada ou atingida qualquer das coisas, objetos, enumerados no número 2 do mesmo parágrafo. Lembra que nós vimos? Por isso a importância do incêndio você estar com o Código Penal. Eu não vou ficar repetindo tudo que nós falamos no incêndio, tá bom? Então, em havendo também aquelas situações previstas no incêndio para aumento de pena, aqui aumenta também. E aqui é 1/3. 1/3, redondo. Mas tem a modalidade culposa. Tem sempre um lambão que anda explodindo. Bom, explodir sem querer. Bom, para o terceiro. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeito análogo, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Detenção, 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, em não sendo dinamite ou substância de efeito análogo, é detenção de 3 meses a 1 ano. Bacana, esse é o tipo penal. Veja que não traz grandes complicações, mas nós temos que analisar alguns pontos. Aqui, a gente busca tutelar, resguardar de novo a incolumidade pública, que é colocada em risco diante da utilização de substâncias que podem provocar, veja bem, podem provocar danos à integridade das pessoas e do patrimônio alheio. Percebeu?
Quando eu falo integridade de vida também, né? A pena que está lá determinada no caput não permite nenhum benefício da Lei 9.099, tá? Nenhum. Juizados especiais, não dá. Pena é pesada, começa com 3 anos. Caso a conduta se encaixe, se subsuma ao parágrafo 1º, e desde que não incidente a majorante do parágrafo 2º, admite a suspensão condicional do processo, né? Porque aí cai um pouco a pena. Quanto à explosão culposa, aí você tem possibilidades. Por exemplo, se não resultar em lesão grave ou morte, permite-se a transação penal. E a suspensão condicional do processo, claro. Se, por um acaso, se tratar de dinamite ou de substância análoga à dinamite, e da explosão resultar lesão grave, aí será cabível apenas a suspensão condicional do processo. Tá legal? Não tem transação. Tudo bem? Agora, se dessa explosão, quando não utilizada dinamite ou substância efeito análogo, resultar lesão grave, ambos os benefícios são admitidos. Suspensão e a transação penal. E aí, a última hipótese, sempre que da explosão culposa decorrer a morte, os benefícios ali da 9.099 serão afastados, porque morreu alguém. Tá bom? Resultado morte. Sujeito do crime. Muito bem. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa, tá bom? E não existe nenhuma qualidade especial, logo, crime comum, tá? Sujeito passivo será o Estado, pessoal. É o Estado, tá? Representando aí a coletividade. Tudo bem? Que é o corpo social, sociedade. Pode, eventualmente, você ter também, como sujeito passivo, as pessoas que vierem a ser atingidas pela explosão, tá bom? Mas é de forma secundária, imediata, tá bom? Boa. Quanto aos núcleos do tipo, né, os verbos que compõem a conduta, lá está falando em expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outro. Mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou substância análoga. Muito bem. O engenho, aqui o texto penal fala, é a bomba, o aparelho, a máquina, né? Ou qualquer artefato formado ou combinado com uma substância explosiva. É irrelevante o modo pelo qual possa produzir-se a explosão, tá bom? Produzir-se-á de qualquer forma. Se por combinação química, que pode ser um objeto químico, né, um elemento, se é pela percussão ou o acendimento, bota fogo no pavio para explodir, não importa como aconteceu, tendo essas substâncias, pronto, nós já teríamos um engenho, chamado engenho. Então tá, dentro da conduta, pessoal, são 3 as formas de praticar essa conduta. Primeiro, o agente provoca diretamente a explosão, que é vamos lá assim, arrebentar repentinamente, né, violenta, de forma estrondosa, causada pela liberação de um gás ou pela expansão abrupta de um corpo sólido, que no processo vai virar um monte de pedaço. Isso é uma explosão, pessoal. Percebeu? Isso é uma explosão. É a definição de explosão. A segunda forma, pessoal, é quando o agente, por meio próprio ou por meio de aparelhos, arremessa o engenho explosivo. Arremessa o engenho explosivo, tá? Então, uma coisa é ele explodir por si só. A outra é o arremessar o explosivo. E, no fim, ele ainda coloca a possibilidade, prepara, arruma aí o explosivo em determinado local. Por exemplo, comete o crime aquele que enterra no chão bombas de dinamite, expondo a perigo, né, a vida das pessoas, a integridade física, o patrimônio. Passa um carro, passa uma pessoa andando, bum, explode. A gente vê isso muito acontecer em guerras, né? Mas em guerra é outra situação. Tá legal? Então você tem aí 3 possibilidades. Ele explode por si só, você vai, não importa se você aperta lá o negócio da dinamite, né? Vai explodir, se você bota fogo, mas ela explode. O arremesso, ou você deixa no ponto para que ela exploda, tá? Como você pode perceber, é dispensável a efetiva explosão. Não precisa explodir. Basta que da ação do agente ocorra um perigo. Perigo.
para incolumidade pública. Mas o perigo tem que ser concreto. Se eu for lá e coloco uma bomba de dinamite na terra para que se alguém pisar, explodir, é óbvio, tem um perigo concreto. Pisou, vai explodir. Não tem, passou um carro, catapum. Ó, é óbvio. Não é necessário aqui, sejamos honestos, que ela exploda para que haja o crime. Só é preciso que haja uma exposição realmente concreta. Como assim concreta? Se você põe... Pessoal, se eu colocar a bomba e jogar um tanto assim de terra, é possível que alguém, ao pisar, ela explode. Agora, e se eu cavucar assim, 2 metros para fundo da terra e colocar lá a bomba e jogar a terra? Aí pode ser que alguém andando não se machuque. Pode ser que alguém passe e não tenha aí a explosão. Por quê? Porque está muito profundo. Entendeu? Essa é a diferença do concreto para o abstrato. Bom, mas vamos lá. O Fragoso, ele fala a respeito do chamado arremesso ou colocação. Tá? Arremesso ou colocação. Ele diz assim, o Fragoso, ó, ele fala assim, exige-se maior rigor para a verificação do crime consumado, lógico, pois é necessário que o arremesso ou a colocação acarrete uma situação de perigo próximo e imediato, que só haverá se a explosão for iminente. E se pela natureza aí do mecanismo, né, da bomba em si, ou da substância, a explosão deve acarretar um perigo comum, pela quantidade, entendeu? Perigo para todos. Fora disso, deverá, obrigatoriamente, a gente tem que reconhecer que no arremesso ou na colocação simples, tentativa, entendeu? Já que a ação fundamentalmente incriminadora é expor a perigo. Se do arremesso não houver exposição a perigo, se da colocação não houver exposição a perigo, nós teríamos a tentativa. Difícil, né? Na prática é meio difícil, tá? Se eu arremesso e... Geralmente, quando eu arremesso, é pelo impacto ela vai explodir. Bom, o crime de explosão, ele não se confunde com o tipo penal do artigo 16. Tem uma lei, a Lei 10.826, tá? Que fala sobre possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal, tá bom? Mas veja bem, possuir, deter, fabricar, empregar artefato explosivo é diferente de expor a vida. O delito desta lei, pessoal, é o estatuto que está no Estatuto do Desarmamento, tá? Ao contrário do artigo 251, é perigo abstrato, entendeu? É perigo abstrato. Ele aceita simplesmente a posse irregular de um artefato explosivo. Posse, eu tenho aquilo, só isso. E mesmo em caso de emprego, quer dizer, quando eu utilizo o explosivo, não se exige aí um efetivo risco à vida, à integridade ou ao patrimônio. Aquele crime do Estatuto de Desarmamento, de possuir, deter, fabricar, empregar artefato explosivo ou incendiário, ele está num tipo penal específico e ele é crime. Ele trata aqui de perigo abstrato. No 251 tem que ser perigo concreto. Efetivamente expôs alguém a risco. Eu posso ter uma banana de dinamite guardada dentro da minha casa. Tá lá, parada. Só que, claro, ela tem que ser acesa, ela tem que... Não, então eu não expus ninguém a perigo, entendeu? Eu só tenho a posse disso. Tem que expor, tem que haver aí alguma atividade extra. Porque senão eu apenas ter é risco. Mas é risco abstrato. Entendeu? Se eu usar essa banana para alguma coisa, eu arremessar, fazer algo, aí vira perigo concreto, porque pode explodir. E, eventualmente, pode machucar muita gente, tá? Ou explodir, ou atingir algum patrimônio, tá bom? Vamos lá, vamos para o elemento subjetivo do tipo, né? É o dolo, em que o sujeito age com a intenção de realizar uma das condutas aí, tá bom? Não exige aí nenhuma finalidade especial do agente, né? Não existe nenhum fim específico que impulsiona o sujeito. Então, dolo genérico, dolo simples. Tá legal? Bacana? Muito bem. Consumação e tentativa. Quando a gente fala em consumação e tentativa aqui, pessoal, o crime de explosão ele se consuma no momento em que a ação criminosa causa o perigo à coletividade. Não é quando explode, não é quando mata, não é quando estoura um carro. Não. Quando o perigo aparece. Causou perigo, pronto, está consumado o crime. Ah, mas
não explodiu, não matou ninguém, não machucou, não interessa. O crime está consumado. Tá legal? A tentativa, por ser aí uma conduta, né, que pode ser fracionável no iter criminis, lembra? A execução tem elementos aí, então tem perfeitamente a possibilidade da tentativa. Tá legal? Bacaninha, de boa? Muito bem. Você tem aí, pessoal, as causas de aumento de pena ou as majorantes de pena, bem como as situações de diminuição de pena ou as formas privilegiadas. Né? Nós temos formas diferentes de falar. A forma privilegiada está no parágrafo 1º, que reduz a pena para a reclusão de 1 a 4 anos, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogo. Óbvio que a constatação do crime na forma privilegiada, pessoal, depende de uma perícia. Vai ter que fazer perícia na substância. Isso vai ser imprescindível, óbvio, para determinar que tipo de substância é, né? Ou era, né? Mesmo que tenha já explodido. E a potencial lesividade, né? Análogo ou não à da dinamite. Então vai ter que fazer perícia para a gente ter essa determinação se houve ou não a possibilidade aí de diminuição da pena. Já as majorantes do parágrafo 2º, pessoal, né, em aumento em 1/3, aí a gente vai ter que ir ao artigo 250 e verificar o seu parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Entra nas mesmas situações, se você está com o Código Penal aberto, só olhar aquelas mesmas situações, inclusive com relação aos imóveis, que você venha a expor a perigo de explosão, por causa da explosão. Mesmas situações do incêndio, tá? Então, fica fácil, a gente não precisa aqui se reportar novamente. Tudo bem? É o mesma análise. Tá certo? Muito bem. Lembrando também que a gente vai aplicar o tipo penal da explosão, pessoal, as hipóteses lá do 258 do Código Penal, tá? Como assim? É que ele aumenta a pena do crime, seja ele doloso ou culposo, de explosão, tal como de incêndio e tal, quando ocorrer o resultado morte ou lesão corporal. Entendeu? Claro que neste caso, pessoal, se for a título de culpa, tá? Mas de qualquer forma, se você olhar lá o 258, ele tem uma causa de aumento de pena, tá certo? Vai aumentar a pena. Já que nós estamos falando de aumento de pena, né? O parágrafo 2º traz situações de aumento de pena, mas também o 258. E aquilo que eu sempre falo em sala de aula, estão lembrados? Vá ao final daquele capítulo e veja. O 258 ele traz uma regra de aumento de pena para todos aqueles crimes. A gente fica só no tipo penal e às vezes esquece esses detalhes, tá bom? A forma culposa também diminuirá a pena, tá? Diminui a pena se for demonstrado que houve culpa, tá? Variando aí a sanção, a punição, conforme a natureza da substância que causou a explosão, tá bom? Se for dinamite, ou substância análoga, a punição é de detenção, 6 meses a 2 anos. Eu falei. Seria detenção de 3 meses a 1 ano, aí tem que observar, né, a forma culposa em relação à explosão, já que a lei não prevê a punição para aquele que por imprudência, negligência ou imperícia arremessa ou promove a colocação de substância explosiva, tá bom? Então, cuidado. A ação penal aqui é pública e incondicionada. Por quê? Porque a coletividade, lembra? O sujeito passivo aqui é o Estado, tá? Então, crime vago, só para lembrar, é um crime vago, tá? Tal como o crime lá de incêndio, tá bom? Muito bem. Agora, vamos dar uma comentada rápida sobre algumas situações específicas. Como assim? Princípio da especialidade. Você sabe que nós temos no Código Penal condutas gerais, conduta básica. E muitas vezes leis especiais, leis extravagantes, podem trazer aquela conduta, mas com circunstâncias mais específicas, com detalhes a mais, que retiram a conduta do Código Penal e levam para uma outra norma, para uma outra lei, uma lei especial extravagante. Tudo bem? Aqui nós temos algumas situações, no caso de explosão, que podem considerar isso aí, tá? Eu vou comentar com vocês. O primeiro seria a Lei de Segurança Nacional. Provocar explosão por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de uma organização política clandestina ou subversiva, tá? Esse crime está no artigo 20
da Lei 7.170 de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. Então você não vai, caso a finalidade for especificamente isso que eu falei, conformismo político, buscar fundos para a organização política, aí você não está mais no crime de explosão, por si só, não 251. Você vai estar na Lei de Segurança Nacional, tá bom? Outro é o Código Penal Militar. O artigo 269 do Código Penal Militar, pessoal, ele pune a provocação de explosão em lugar sujeito à administração militar, praticada na forma do artigo 9º lá da lei, do Decreto-Lei 1001 de 69. Então, nos quartéis militares você tem, obviamente, armamentos, granadas, coisas assim. Então, é outra situação. Se ocorrer em um lugar cuja administração é dos militares, tá? A outra, pessoal, é uma lei que pune, a Lei 9.605 de 98, pune a conduta de pescaria, mediante utilização de explosivo ou substância que, em contato com a água, produz um efeito semelhante à explosão. Você já pensou? Uma coisa é você pescar com vara, a outra é você pescar com rede, né? Arpão. Mas já pensou você jogar uma bomba no rio, bum, explodir? Ué, os peixes mortos vão todos boiar. Olha que festa que você fez, tá? Aí tem lei própria, pessoal, pescar utilizando explosivo, tá? E aí, por último, a Lei 13.260 de 2016, tá? Que traz uma pena de reclusão de 12 a 30 anos para as condutas de usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar, trazer consigo explosivos, se o fato é cometido em razão de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, com finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa ou patrimônio, paz pública ou incolumidade. Você vê que você tem uma lei específica aqui com relação... Aqui, na verdade, sejamos honestos, você está num atentado terrorista, né? Crimes de racismo, né? De preconceito, de discriminação, tá bom? Mas usando explosivo, pô. Aí a finalidade é muito mais grave. Por isso, uma pena muito maior, 12 a 30 anos. É para quebrar o caboclo no meio. Tá certo? Bacana, legal, boa. Então tá bom. Esse é o crime de explosão. Bom, próximo crime que nós vamos ver é o chamado uso de gás tóxico ou asfixiante, pessoal. Ele diz assim: expor a perigo a vida ou integridade física ou patrimônio de outrem usando de gás tóxico ou asfixiante. A pena nesse tipo de crime, pessoal, será de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Olha, você pode não dar muita bola para esse crime, mas ele existe, viu? Nós tivemos, inclusive, se você lembrar de memória ou puxar em algum lugar, você vai achar. Nós tivemos uma situação dessa no Japão, que um doido lá soltou um tipo de gás lá no metrô de Tóquio. Era gás sarin, é um gás perigosíssimo, usado em guerra, proibido inclusive, né? Mas o sujeito utilizou isso aí, viu? Então, e agora há pouco tempo, tá bom? Existe a modalidade culposa, tá? Ele fala que se o crime for culposo, você sem querer, né, chegar a expor a vida através de gás tóxico asfixiante, você teria uma detenção aí de 3 meses a 1 ano. Pessoal, assim como nos outros crimes que nós vimos, incêndio e explosão, a tutela penal recai sobre a incolumidade pública também, tá bom? Agora, pelo uso, né, o risco, pelo uso do gás tóxico e asfixiante. Tudo bem? Muito bem. O artigo, ele foi parcialmente revogado pelo artigo 54 da Lei 9.605. Essa Lei 9.605, no artigo 54, fala assim: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoque a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora, tá? Tudo bem. A argumentação de que ele teria sido, aí, pelo menos em tese, né, revogado parcialmente o 252 é o seguinte, né?
ele foi tacitamente revogado pelo 54 da Lei de Crimes Ambientais, uma vez que o 252 do Código Penal, expõe a perigo a vida e a integridade física de outrem mediante o uso de gás tóxico asfixiante e incorre nas penas previstas aí naquele tipo penal, acabamos de falar. No entanto, pessoal, permanece em vigor o artigo em análise quando houver a exposição a perigo através do uso de gás tóxico asfixiante do patrimônio alheio. Tá entendido? Então, difícil aqui porque na prática, se você pegar uma situação prática, ele vai acabar se encaixando mais na lei de crimes ambientais do que efetivamente na lei de exposição, né? No Código Penal do 252, expor, né, a vida através de gás asfixiante. Bom, eu entendo que se você usar esse gás especificamente com a intenção de matar alguém, muitas vezes você não vai estar mais aqui nesse crime. Porque se eu queria matar uma pessoa ou um grupo de pessoas, é homicídio. Eu só usei um gás em vez de usar uma arma. Tudo bem? Só isso. Por isso que na prática você acaba usando, muitas vezes, quando utiliza-se esse tipo de meio, de recurso, é crime ambiental. Tá? Bom, de qualquer forma, vamos falar da pena. A pena do caput, ele possibilita aí a suspensão condicional do processo, da Lei 9.099, né? Desde que não haja causa de aumento de pena. Tudo bem? Do 258 lá, lembra 258? Tá? Se o crime for culposo, aí admite não só a suspensão condicional, mas também a transação penal. Tá? Claro, se não houver morte. Tá lá no 258, na segunda parte, que fala de morte, tá bom? Aí não tem como. Por isso que eu te falei, esses crimes a partir do 250, não adianta você olhar só eles. Não adianta. O incêndio, explosão, o uso de gás, você tem que olhar para o 258, ver o resultado e olhar o 258 para ver. Talvez não caiba quase nada, tá? Sujeitos do crime aqui, pessoal. O crime pode ser cometido por qualquer pessoa, é crime comum, não existe uma qualidade especial. E o sujeito ativo, só para variar, é o Estado, né? Aqui ele aparece como uma coletividade, tá? Coletividade. É um crime vago. Crime vago porque não tem uma definição jurídica de quem é o sujeito passivo. Tá bom? Beleza? Muito bem. Quanto ao núcleo do tipo, é expor, tal como já vimos anteriormente, né? A conduta fala de expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio das pessoas. A diferença aqui é que você vai usar uma substância específica, um gás tóxico ou o gás asfixiante, que traz aí a asfixia. Muito bem. Ó, gás tóxico é o venenoso, né? Ou o gás asfixiante, que causa sufocação, né? O sufocamento, né? Ele seria qualquer fluido aeriforme, porque esse é o termo que a gente fala técnico, aeriforme, fluido aeriforme, que tem formato aéreo de ar, né? Substância gasosa, que ainda quando não seja necessariamente mortífero, é suscetível de expor a perigo a vida ou a saúde das pessoas. Não se confunde aqui, pessoal, com a simples fumaça, ou vapor, ou mesmo algum outro gás, tá? Ainda quando se possa causar incômodo com esse tipo de, com esses efeitos aí desses gases, tá bom? Em comparação aos crimes que nós vimos antes, o que se modifica é o meio utilizado pelo agente, né, para colocar em risco a incolumidade pública, tá? No 250-61, nós usamos fogo ou explosivo, tá bom? Em geral. Aqui é gás tóxico e asfixiante, tá certo? Então tá. Não basta, pessoal, que você tenha utilizado um gás tóxico ou um gás asfixiante. É necessário a comprovação da efetiva ocorrência do perigo concreto para a coletividade. Para a coletividade, tá? Já teve uma decisão uma vez da jurisprudência no seguinte sentido, ó. Eles colocaram assim na sentença: a lei visa punir, no artigo 252 do Código Penal, quem expõe a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de alguém, usando gás tóxico ou asfixiante. Tá bom, na sentença. Não se caracterizando o delito, o crime, se a substância utilizada é de baixa toxicidade,
não chegando a correr risco de um gravame mais sério, tá? É o que diz aí uma decisão, né? Um julgamento. Então tem que ser um negócio que tenha uma lesão realmente, um perigo de lesão grave, né? Tá? Ainda aqui nós estamos diante de um crime de perigo concreto, sendo necessário que se demonstre para a consumação do crime a superveniência de um perigo efetivo e real para um indeterminado número aí de pessoas ou de coisas, tá? A gente tem que ter sempre em mente que este é o crime de perigo comum. Não pode a redação, né, o texto da lei, induzir a erro quem for analisar, tá? Quando se fala da definição legal de um crime, né, deste crime, expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio, a gente coloca aí uma fórmula de perigo comum concreto, que deve atingir pelo menos alguém, isto é, alguma pessoa, de forma indiscriminada, indeterminada. Porque se eu usei contra um sujeito determinado, aí eu posso estar no homicídio. Simples assim. Então, se você libera o gás, para atingir quem? Quem aparecer, quem tiver, entendeu? Como é que nós vamos interpretar o uso do gás lacrimogênio, é um tipo de gás, por parte da polícia? A polícia usa gás lacrimogênio. É um gás? É um gás. Ó, em determinadas situações de tumulto generalizado, em que os indivíduos aí se aglomeram para impedir o direito de ir e vir dos outros, você tem isso aí, né? Impedindo que as pessoas andem, circulem, ou os veículos, né? Para danificar o patrimônio público também, público ou privado, então o pessoal vai atacar em determinado local, né? Ou mesmo para atingir a integridade física mesmo, né? Uma briga generalizada aí entre as pessoas. Os agentes públicos, a polícia, têm o dever de agir para evitar a prática aí de infrações, teoricamente de infrações penais, tá? Deixa eu só atender esse telefone, né? E eu já retorno com vocês. Ok, telefone atendido, para variar, né? Vamos que vamos. Época de quarentena é isso aí. Bom, voltando ao que eu estava falando, pessoal, quando você tem uma aglomeração indevida, onde os agentes buscam aí muitas vezes atingir patrimônio público, atingir a integridade física das pessoas, algo assim, a polícia tem que agir. Você concorda comigo? Para evitar crimes, né? Evitar que isso aconteça, tá bom? Nesse momento, pessoal, a polícia dispõe das chamadas armas não letais, entendeu? Geralmente são eficazes justamente para dispersar aglomerações, agitações públicas desse tipo, né? Isso quando eles não utilizarem arma de fogo, né? Porque se as pessoas se juntarem e tiver com arma de fogo, aí a polícia vai ter que usar arma letal, óbvio. Você não precisa ficar jogando gás e os caras dando tiro. Mas se não tiver nenhuma arma de fogo, eles vão usar as armas tidas como não letais. Aí você tem bala de borracha, no Brasil nem tanto, mas você tem a possibilidade do choque elétrico. E você tem aí também o uso de gás lacrimogêneo. Isso é uma das possibilidades. Ele tem caráter asfixiante, tudo bem? E dependendo da quantidade, ele pode ser efetivamente tóxico mesmo, tá bom? O uso desse tipo de arma, de artefato, né, naquelas circunstâncias que eu falei, ele é legítimo. E afasta a ilicitude da conduta pessoal por estar o policial, o agente público, no estrito cumprimento do dever legal. Entendeu? Estrito cumprimento do dever legal. Que é uma das excludentes da ilicitude da antijuridicidade. Estão lembrados disso? É necessário, claro, que o agente público policial atente para eventuais excessos. Tem que ficar ligado nos excessos. Razão dos quais podem aí ele vir a ser responsabilizado de forma dolosa ou culposa, tá? Se ele se exceder no uso. Tudo bem? Então tá bom. Mas a princípio, excludente de antijuridicidade ou de ilicitude, artigo lá 23 e 24, então, beleza, ele pode se utilizar desse gás, tá? Tudo bem? Entramos inclusive naquela questão da tipicidade conglobante do Zaffaroni, né? Como é que pode aí haver uma conduta que é crime se uma outra norma possibilita o uso? Bom, mas de qualquer forma é só um comentário.
Quanto ao elemento subjetivo, pessoal, é o dolo. Tá? O dolo. O sujeito que tem a intenção de utilizar um gás tóxico ou asfixiante com a intenção, sabendo que vai causar um perigo comum à integridade das pessoas, tá? Tudo bem? Não tem aí a exigência de nenhuma finalidade especial por parte do criminoso, tá bom? Se ele tiver uma intenção específica, então, como eu já falei, se o cara quer matar alguém, uma pessoa, neste caso eu teria o homicídio, ou a tentativa de homicídio, que seja, e concurso de crime com o 252, tá? Em concurso formal aí, no caso, uma mesma conduta com dois resultados, ou buscando dois resultados. Homicídio qualificado, que eu usei esse gás, né? E a infração do uso de gás tóxico. Tudo bem? Temos, na verdade, concurso de crime, concurso formal, porque de uma vez só eu quis matar aquele sujeito, mas havia uma porção de gente que seria atingida. Então eu tenho 2 crimes em concurso formal. Beleza? Bacana? De boa. Muito bem. Se havia apenas aquela pessoa e eu joguei o gás naquela única pessoa, porque eu quero matar aquela pessoa, não estou nesse crime, aí é homicídio. Por quê? Porque eu não tinha a intenção de expor a incolumidade a perigo. Não, eu queria matar aquela pessoa, usei o gás. Tá bom? Bacaninha? Então tá bom. Muito cuidado. Se outras pessoas estavam juntas, eu não me importei, sabendo que poderia atingir todos eles, posso responder pelos 2 crimes em concurso formal. A consumação, tal como vimos anteriormente, ela se apresenta, o crime se consuma, simplesmente com a existência do perigo comum. A partir do momento que se expôs a integridade física a perigo comum, pronto. Nós temos aí a consumação. Beleza? Claro que é preciso você comprovar que houve a exposição ao perigo comum, tá bom? Para todo mundo. A tentativa é admissível, claro, né? Nós temos aí uma conduta que pode ser fracionada dentro do intercrimes, então nenhum problema quanto a isso, tá bom? Muito bem. Quanto às majorantes, pessoal, o parágrafo único, ele, na verdade, ele traz uma questão aí de diminuição, né? Diminuir a pena para detenção de 3 meses a 1 ano, né? Se o uso do gás é culposo. Beleza, forma culposa, diminuição de pena. Tudo bem? Quanto a aumento de pena, tem. Ué, mas eu não vi nenhum aqui no 252. Porque você só está olhando o 252, né, querido? Vai no 258. Lá ele traz uma série de situações que vão agravar a pena. Tudo bem? Então você tem que olhar o 258 quando você fala aqui de aumento de pena. Tá legal? Tudo bem? Bacana. Ação penal pública incondicionada. Aqui, mais uma vez, nós temos algumas situações, eu sempre peço para que você fique atento, existem outras situações que podem retirá-lo deste crime e ir para outro, tá? É possível. Por exemplo, o Código Penal Militar, ele fala do uso de utilização de gás tóxico, asfixiante, tá bom? Quando for em dependência militar, quando for em um local que é administrado pelas Forças Armadas, nós não estamos no Código Penal, estamos no Código Penal Militar. É crime próprio, tá bom? Uma outra situação é a Lei 11.254, 2005, que demonstra, que coloca como crime punido com pena de reclusão de 1 a 10 anos, fazer uso de arma química ou realizar no Brasil atividade que envolva aí, no caso, pesquisa, produção, estocagem, aquisição, transferência, importação, também de substância química, né, ou arma química. Então nós temos uma lei própria que trata sobre isso, tá bom? Tem também a lei de contravenção penal, tá bom? A lei 3.688, no artigo 38, que pune a conduta de provocar abusivamente emissão de fumaça, vapor, gás, que possa ofender ou molestar alguém. Fumaça, a princípio, não é gás asfixiante, tanto que se você for falar que o cara pegou e utilizou a fumaça, e você tem isso, né, em algumas situações, né, o sujeito fica forçando justamente fazer aquele fumaceiro e tal, se ele fizer isso para jogar fumaça em alguém especificamente, vapor, gás, tiver essa intenção, né, de provocar essa emissão,
Emissão abusiva, porque às vezes o carro solta fumaça porque tá velho. Mas se o cara tem intenção de forma abusiva, aí ele entra numa contravenção penal, tá? Se essa emissão abusiva possa vir a ofender ou molestar alguém, né? Mas aí é lei de contravenção, né? Praticamente uma pena, prisão simples não vai dar em nada, tá bom? Então cuidado, existem algumas outras situações aí, tá bom? Que você pode se encaixar, inclusive haveria naquela mesma lei que falamos anteriormente para a explosão, na lei 13.260 de 2016, estão lembrados? Aquele sujeito que a pena, inclusive, é pesadíssima, 12 a 30 anos de reclusão, se o sujeito usar, ameaçar usar, transportar, guardar, portar, trazer consigo gás tóxico, se o fato é cometido por razões de novo, xenofobia, discriminação, preconceito de raça, etnia e tal, tudo bem? Para causar terror, tá bom? Terror. Estamos falando de ato terrorista. Pena 12 a 30 anos, tá bem? Então, no caso do gás sarin que o sujeito soltou lá no Japão, dentro do metrô, ele, a meu ver, claro que nós temos que analisar para ver se havia ali alguma situação, tem que analisar, não me lembro os detalhes, eu só soube do caso, mas poderia, viu? Se o sujeito queria causar terror, ato terrorista mesmo, né? No Brasil estaria na lei 13.260, que a pena é muito maior. Tá legal? Bacana? De boa? Muito bem. Bom, fechamos aqui mais esse crime, o crime do artigo 251, tá certo? Muito bem. Na próxima aula, pessoal, eu vou falar do artigo 253, que ele fala aí basicamente ele vai juntar um pouco todas as condutas. Fabricar, fornecer ou adquirir, transportar explosivo ou gás, tá? Então ele traz outras condutas para coisas parecidas com o que nós já vimos, tá bom? Mas para não cansá-los demais, eu vou deixar isso para uma próxima aula, tá bom? Paramos por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição, por favor, entre em contato, falem comigo, tá bom? Agradeço a boa vontade e peço para que vocês leiam algum material. Eu enviei para vocês, semana passada, eu enviei para vocês alguns livros do Damásio e do Stefano. Aqueles livros estão atualizados. O professor Dr. Alexander tinha repassado, eu enviei para vocês. Com código já, com livros de 2020. Muito importante isso. Então eu aconselho, vá até esse livro, pegue o artigo 250, 251, 252, leia lá, por favor. Então você já tem o material, eu já enviei para vocês, tá certo? Leiam lá, não é muito grande, vale a pena, vai ter mais detalhes, é uma outra visão do assunto, tá bom? Peço para vocês que leiam, tá bem? Um abraço, obrigado pela paciência, até a nossa próxima aula. Fui!